Ei, som. Pode aumentar mais, por gentileza, aqui na frente? Você vai abrir sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Há salmos de consolo, há salmos de refrigério, há salmos de arrependimento, há salmos messiânicos, há salmos que falam sobre o reino, sobre a glória de Deus, e há salmos que nos convidam a crer, a confiar, a descansar. Como nós cantamos essa noite, a alegria está no coração daquele que conhece Jesus. Mas há muita gente triste por aí. Há muita gente triste porque as pessoas, em muitos momentos, elas colocam a sua alegria nas circunstâncias. Há pessoas que colocam a sua plenitude e a sua alegria no mundo e nas coisas que passam por elas. Há pessoas que vivem tristes pela vida e não encontram a verdadeira satisfação e a verdadeira confiança, porque muitas vezes confiam nas coisas terrenas e temporárias. O Salmo 46 é um salmo que nos convida, queridos, a voltar os nossos olhos a confiar, a descansar, a crer, a ter certeza e convicção de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, mesmo que o mundo esteja em um verdadeiro caos. Nesta noite, querido, eu desafio o seu coração a crer, a confiar, a descansar no Deus presente no meio do seu povo. Nessa noite eu gostaria de falar ao seu coração, nessa noite, e meditar com você no Deus presente. No Deus presente que está no meio do seu povo. No ano de 1755, em Lisboa, esta cidade foi sacudida. Esta cidade, ela passou por um grande terremoto. Em 1755, uma grande destruição na história da Europa. E meus amados irmãos, casas foram destruídas. Esse lugar foi devastado. O mar invadiu a cidade, um grande tsunami, incêndios destruíram aquela cidade. Muitos estavam em prantos. Muitos estavam nas suas crises, nas dores, nas lutas, nos lutos. Porém um pequeno grupo de pessoas que ali estavam, eles oravam e cantavam ao Senhor. E no meio dessa grande ruína, no meio dessa grande destruição, esse grupo que ali estava, orando e cantando ao Senhor, certa pessoa chegou até este grupo e perguntou: como é que vocês conseguem cantar? Como é que vocês conseguem orar diante de tão grande calamidade e dor? E um daqueles que estavam ao redor, naquele grupo, disse a seguinte palavra, a seguinte frase: o nosso Deus não treme. O nosso Deus não treme. Meus amados irmãos, no ano 2017, estava eu e a minha família passando por uma grande dificuldade, uma grande luta. Quem aqui nunca passou lutas e dificuldades na vida? Eu tenho certeza que você, sua casa, o seu casamento,
Ou em algum momento da sua vida, você já passou por uma grande crise, uma dor, uma perda, uma falta. Alguma coisa você já viveu na sua vida, que os seus olhos só sabiam chorar. No ano 2017, passamos por uma grande dificuldade familiar. Nós recebemos a notícia da gravidez da minha esposa. Gente, que alegria. Quem tem filho aqui, por favor, levante sua mão. Você sabe como é bom ter um filho, né? É muito bom, é uma alegria muito grande ter uma criança, ter um filho. E esperar, aquela expectativa, aquela alegria da chegada de uma criança é muito bom. É uma alegria muito grande você esperar, você almejar aquele bebê sendo gerado. Aquela expectativa, aquela alegria tão grande, planejamentos. Fizemos grandes planejamentos. Escolhemos nome. Alegria reinava, esperança ali no coração. Cada dia era um dia diferente. E eu sempre fui alguém que acompanhei minha família, acompanhei minha esposa em tudo. E em todos os períodos da gestação. E ali, mais uma vez, a gente chegava para mais um ultrassom. E quem aqui sabe, as mulheres aqui presentes sabem muito bem disso. A cada ultrassom é um tempo diferente, né? É uma esperança diferente, uma alegria diferente, é uma expectativa diferente, é algo novo que está acontecendo, e aí no mês seguinte, algo novo acontecendo de novo, e nós fomos ali com aquela alegria, aquela esperança, aquela expectativa no coração, e chegamos então para mais uma consulta médica. E aí, aquela alegria naquela sala, a médica passa para lá, a médica passa para cá, e a médica mexe ali, a médica mexe aqui, mas alguma coisa está acontecendo. Porque essa médica está esquisita. Essa médica não está normal. E aí eu falei, está acontecendo alguma coisa? E ela passa para lá, ela passa para cá, e ela diz assim, a gente não tem batimento mais. Da alegria à dor. Da expectativa e ansiedade a uma expectativa frustrada. E ela olha para nós com aquele sorriso esquisito, com aquela cara esquisita, e ela diz, não tem mais batimento cardíaco. O bebê não está mais aqui. Meu Deus, que desespero. Porque aquela alegria toda, aquela esperança toda, aquele sonho todo, tudo já projetado e ali sonhado no nosso coração, de repente não tem mais. E a gente vai com o nome e sai sem nome. A gente vai com alegria, a gente volta chorando. A gente vai naquela expectativa e a gente volta com aquela expectativa frustrada. A gente vai de um jeito e a gente volta de outro. Gente, que misto de sentimento, que coisa esquisita. Mas de repente, agora é hora da gente planejar, não o quartinho do bebê, mas agora é hora da gente planejar uma cirurgia que tinha que ser feita com rapidez. A gente tinha que agora planejar como seria todo o processo de recuperação. Nós tínhamos que planejar dizendo para nossa filha mais velha, dizendo, não tem mais, acabou e não tem mais essa oportunidade, vamos esperar. E vamos confiar em Deus. Em todas as coisas nós aprendemos no Senhor que o nosso Deus é aquele que nós devemos e podemos confiar. Às vezes a nossa expectativa é frustrada, queridos. E certa pessoa disse para nós o seguinte, olha, daqui 1 ano, calma, que daqui 1 ano, não foi profecia não, tá gente? Mas calma, que daqui 1 ano, Deus vai abençoar. O corpo vai ser restaurado. E como foi difícil passar por aquele processo. Como foi difícil esperar o tempo de Deus. Porque nós não gostamos de esperar, nós não queremos esperar, nós não almejamos esperar. A nossa expectativa não é pela espera, mas a nossa expectativa é no aqui e no agora. Nós queremos já. Nós queremos para ontem, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas por que Deus a mim? Por que a minha família? Por que o meu casamento? Porque Deus quer nos ensinar todas as coisas. Deus quer nos ensinar a sua vontade.
Deus quer nos mostrar os seus planos. Deus deseja nos direcionar segundo a sua direção, mesmo que nós não entendamos absolutamente nada. Mas nós cremos que há um Deus presente no meio do seu povo. E então, queridos, isso acontece numa segunda. Na quarta-feira, estávamos no hospital. Na sexta-feira, minha esposa saindo, voltando para casa. E no domingo, onde nós estávamos? Louvando ao Senhor. E minha esposa me pergunta assim: e aí, o que nós vamos fazer agora? Domingo, hoje, não tem cabeça. Não tenho cabeça para cantar, não tenho cabeça para estar na igreja. Meu coração está em outro lugar, meu emocional. Nós estaremos aonde Deus quer. Nós vamos estar na casa do Senhor, porque onde Deus está presente, coisas grandiosas acontecem entre nós. Sabe quem consola a gente, queridos? É o Espírito Santo. Sabe quem fortalece você, meu irmão? É o Espírito Santo. Sabe quem conduz a sua igreja? É o Espírito Santo. Quem traz ânimo e esperança para nós é o Senhor, é a sua graça, é a sua esperança, é a expectativa no nosso Deus, porque no Senhor nós podemos confiar. Nele há segurança, nele há bálsamo, nele há refúgio verdadeiro, mesmo que as lutas pareçam grandes demais. Mesmo que a gente olhe para a circunstância da vida e a gente diga: eu não suporto mais. E aqui o salmista, dos filhos de Coré, nos diz as seguintes palavras. Você pode ler comigo este texto, queridos? Salmo 46, do verso 1, e nós vamos ler até o versículo 11, e trazer para nós algumas aplicações para nós essa noite. Vamos lá, leamos bem forte. Deus é o nosso refúgio. Portanto, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus presente em meio do seu povo. Deus está entre nós. Mesmo diante das situações mais difíceis que nós possamos viver, Deus está entre nós. Nos momentos mais complexos da vida, Deus está entre nós. Meus queridos, nas crises que nós enfrentamos, Deus está entre nós. Esta frase você nunca deve esconder ou se esquecer. Deus está entre nós. Deus é o Deus que habita em nós. Deus que anda entre nós. Deus conhece o seu povo. Deus ama a sua igreja. E Ele escreveu esse texto, sabe para quê? Para nos fortalecer. Para nos fortalecer, para nos enriquecer, para nos consolar, para nos animar, para dizer: você não está sozinho, meu irmão. Calma. Tudo está no controle de Deus, amém? O mundo está em crise. Meus queridos, nos últimos dias nós temos visto tantas situações difíceis. Nos últimos dias nós temos presenciado conflitos territoriais. A Rússia, a Ucrânia, Israel, o Irã, tanta guerra por aí.
tanto conflito por aí, tanta dor, e tudo isso causa o quê, queridos? Isso causa morte, causa dor, causam sentimentos ruins. Tudo isso gera em nós também sentimentos de dor. Sentimentos, queridos, que nos levam a uma sensação de insegurança, de incertezas. Esse mundo está em caos. E de fato, o mundo está em caos desde que o pecado entrou no mundo. E às vezes, o nosso casamento está em caos. Muitas vezes, nossa família está em caos. Em muitos momentos, nossa igreja, nós passamos pelo caos da vida, nós passamos pelas crises da vida, nós passamos por situações das mais difíceis. E aqui nesse texto nós veremos algumas ênfases que aqui o salmista expressa de um modo muito importante. Do versículo 1 até o versículo 3, o salmista vai falar que é um Deus soberano e que cuida de cada detalhe na nossa vida. Quando você olha para o versículo 4 e o versículo 5, você vai ver que o salmista fala sobre essa presença majestosa de Deus. Do versículo 6 até o versículo 11, o salmista vai nos falar deste poder sobrenatural de Deus. Então, meus queridos, nós temos algumas verdades para nós nessa noite. E quando você olha para o versículo 1, você vai perceber que Deus, Ele é refúgio. Deus é fortaleza. Deus é segurança, Deus é socorro presente nas tribulações. O versículo 1 nos diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra Deus aí é Elohim, a palavra Deus aí é o Criador, a palavra Deus aí é o soberano. O Deus criador de todas as coisas, Deus sustentador de todas as coisas, e o Deus que conhece tudo e tem tudo sob seu controle. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista está dizendo que há um Deus que é refúgio, há um Deus que é segurança, há um Deus que mesmo diante de um caos na humanidade, mesmo diante de uma crise cósmica, há um Deus criador de todas as coisas, e nele há segurança, há refúgio, há certeza, e nele nós podemos confiar. Diz a Bíblia que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. O texto diz que Ele é socorro, queridos. O texto diz que Ele vem. Quando você olha para o Salmo de número 121, o que nos diz lá? Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Diz a palavra do Senhor, queridos, que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a coluna mestra, o Senhor é a nossa paz, é a nossa convicção, é a nossa direção. Ele é socorro bem presente, Ele é socorro no momento certo, na hora certa. Ele é Deus que não nos desampara, Ele é Deus que está conosco, que anda conosco e que fortalece a sua igreja. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E aí o versículo 2 agora vem para dizer para nós o seguinte, vamos ler comigo juntos, versículo 2, vamos ler, leamos. Portanto, não temeremos, e os montes se abalem. Portanto, diz a Bíblia, ou seja, diante disso, diante daquilo que vocês acabaram de ouvir, que Deus é segurança, Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Portanto, então, meus irmãos, diante disto, diante desta verdade, diante desta convicção, diante do Deus que habita em nós e através de nós, diante do Deus que nós cremos, então nós não temeremos. Não temeremos. O Senhor nos chama, queridos, a uma vida de confiança, de certeza, de segurança, de convicção, e não uma vida de instabilidade. O mundo nos dá instabilidade. O seu trabalho é incerto. A sua família te causa instabilidade. As coisas neste mundo nos provocam as incertezas, as inconstâncias, mas Deus está dizendo que
Ele é a nossa segurança, queridos. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso seguro, Ele é o bálsamo da nossa vida. E, portanto, não precisamos temer. Não precisamos temer. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes venham a se abalar no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, no versículo 3, e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mesmo que a terra se abale, mesmo que a sua vida se abale, mesmo que as circunstâncias se tornem para nós situações tão difíceis, mesmo que às vezes nós possamos receber algum diagnóstico que nós não esperamos ou não queremos, mesmo que às vezes o meu casamento não ande bem, mesmo que às vezes a minha vida financeira se abale da noite para o dia, a palavra do Senhor nos diz, queridos, que não é preciso temer. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Quando olhamos para a nossa vida e para a nossa história, é preciso ter certeza que há um Deus presente na nossa vida, queridos. Que você não será abalado quando você andar com Deus, que você não será abalado quando você viver com Deus, que a sua vida não irá sofrer, queridos, situações em que a sua fé será abalada, mas você vai confiar em Deus, descansar em Deus e entender que o Senhor está presente na minha vida e na sua vida, em toda e qualquer situação. A verdade disso é quando nós olhamos para o versículo 4, será que você pode ler comigo o verso 4? Nos diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos, leamos. Há um rio, alegram a cidade de Deus. Há um rio, queridos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que passa por esta cidade. Há um rio que passa por esse lugar. Há um rio, queridos, que não é um rio qualquer. São as águas que fluem da presença de Deus. Jerusalém não tinha rio nenhum, não. Os rios que tinham mais próximos ali era Babilônia, Nínive, mas em Jerusalém não havia. O rio que havia ali foi um rio construído, foi uma canalização, mas o texto está dizendo que há um rio, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, alegram o povo de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um rio, e que rio é esse, meu irmão? É a presença de Deus. É o Deus em nossas vidas, é Deus que está no meio do seu povo, é Deus que anda no meio do seu povo. Este rio é um rio simbólico, para nos dizer que Deus está no meio do seu povo, Deus está no santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio do seu povo, Deus está dentro de você, Deus está em nós. E as correntes do rio de água viva passam em nosso coração e em nossa vida. E onde há a presença de Deus, há uma paz perfeita e sublime. Onde há a presença de Deus, este rio corre. Este rio é leve, suave e tranquilo. Este rio toca em nossa alma. Este rio transforma o nosso coração, queridos. Este rio, como sendo a presença de Deus, é um rio transformador que muda a nossa existência. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Deus está no meio dela. Vamos ler juntos, versículo 5, vamos lá, leamos. Deus está no meio dela, jamais Deus a ajudará. Vamos mais forte, pode deixar o texto aí, meninos, por gentileza, deixa aí, vamos ler juntos, bem forte. Deus está no meio, jamais será, Deus a ajudará, jamais será abalada. Esta cidade jamais será abalada, sabe por quê? Porque Deus está no meio dela. Este povo jamais será abalado, porque Deus está no meio do seu povo.
Jerusalém foi guardada pelo Senhor. Esta cidade foi amparada pelo Senhor. Os inimigos tentaram contra Jerusalém por diversas vezes, mas todas as vezes que Jerusalém foi tomada, é porque Deus quis, por castigo, disciplina e correção. Mas todas as vezes, queridos, o Senhor estava com o seu povo. Às vezes somos abalados, às vezes passamos por situações difíceis na nossa vida, passamos pelo vale da sombra da morte, mas quando Deus está presente, tudo é diferente. O Senhor, quando Deus está presente, a nossa história é diferente, porque há um Deus que anda no meio do seu povo. Meus amados irmãos, Deus a ajudará desde antemanhã. Às vezes as lutas podem ser grandes demais. As circunstâncias elas podem entrar na nossa alma de uma forma muito difícil. As tribulações batem a porta do nosso coração e da nossa história. E às vezes a noite inteira enfrentamos um grande mar. Enfrentamos fortes ondas, grandes tempestades, mas quando Deus está no meio do seu povo, mesmo que aparentemente possa demorar, diz a palavra do nosso Deus, que Ele vem, porque Ele é socorro presente. Os discípulos viveram isso. Quando o Senhor Jesus deixa os seus discípulos, e eles vão e eles enfrentam um forte mar, uma grande tempestade. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus aparece na 4ª vigília da noite, sabe para quê? Para dizer aos seus discípulos: não temas, eu estou com vocês. Na vigília da noite Ele não está presente. Às vezes na 2ª vigília da noite Ele também não está presente. Às vezes na 3ª vigília da noite Ele também não está presente, mas Ele vem. Porque a palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, queridos, vem, é certeza, o nosso Deus vem. Ele mostra a sua graça, a sua promessa, a sua misericórdia, a sua força, a sua direção às nossas vidas. O meu socorro vem, porque Ele é refúgio, Ele é verdadeiro, Ele é constante, Ele é imutável. Deus soberano que conhece a nossa história, mesmo que aos nossos olhos Ele possa demorar, mas diz a Bíblia que Ele vem. Palavra do Senhor no livro dos Salmos. O Salmo de número 30, versículo 5, nos diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler comigo, vamos ler juntos? Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus é aquele que está no meio do seu povo, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Há um Deus com você, querido. Você não está sozinho. Quero dizer para você que você não está sozinho. Quero dizer para você nessa noite, querido, que mesmo que as circunstâncias se tornem tão difíceis para nós, mesmo que a gente não enxergue as respostas de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, mas Ele conhece cada um de nós, e Ele tem o melhor para as nossas vidas, e aquilo que Ele planejou, Ele vai cumprir. Você só precisa descansar em Deus, você precisa aprender a confiar em Deus. O hino que o conjunto masculino nessa noite cantou diz: deves confiar no guia, o teu Deus. Deves confiar. Você confia em Deus, querido? Você descansa em Deus? Você crê que Ele é o Deus soberano, o Deus dos exércitos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, é um convite que o salmista nos faz. Venham,
vamos contemplar, vamos louvar, vamos exaltar ao Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde e contemplai o que Ele faz, as obras de Deus, o agir de Deus, a provisão de Deus. Venham e vejam. Vejam que Ele tem poder, veja o que Ele pode fazer, veja o agir de Deus e o mover de Deus, mesmo que o mundo esteja em calamidade, mesmo que o mundo esteja em guerras, confie no poder de Deus. Às vezes olhamos para situações tão difíceis e não compreendemos, queridos, o que Deus está fazendo. Mas o Senhor nos ensina na sua palavra a compreender que nele a cada dia nós precisamos confiar e descansar, mesmo que não entendamos o agir de Deus. Porque o Senhor é aquele que põe termo à guerra até os confins do mundo. É o Senhor quem para, é o Senhor quem cessa, é o Senhor quem bloqueia. É o Senhor quem mostra o seu agir todos os dias. O Senhor mostra que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é presente. E Ele é aquele que cessa as guerras, os conflitos, as dificuldades. É aquele que age no meio do seu povo, porque Ele tem tudo sob o seu controle. Às vezes a sua vida está de perna para o ar, querido, descanse em Deus. Confie em Deus. Às vezes a sua família está em guerra, confie em Deus. Volte o seu coração para o Senhor, queridos, e creia que Deus está presente no meio do seu povo. Volte o seu coração para Deus, querido. Volta a sua alma para Deus, confia no Senhor, descansa no Senhor, ande com o Senhor, viva a presença de Deus, se relacione com Deus verdadeiramente e veja que nele você pode confiar. Talvez o seu coração está em outras coisas. Talvez o seu coração esteja nas coisas que você mesmo tem planejado para a sua vida, nas suas estruturas de vida. Talvez o seu coração está nas coisas temporárias, as coisas terrenas, passageiras. Mas você precisa confiar em Deus e saber, querido, que somente nele eu e você somos mais do que vencedores. Então, querido, versículo 10 diz, vamos ler juntos comigo, verso 10, vamos lá, leamos. Aquietai-vos. Aquietai-vos, queridos. Aquietai-vos. Ou seja, o que a palavra do Senhor está nos dizendo é: pare um pouco. A palavra de Deus não está dizendo assim, olha, seja consolado pelo Senhor. Ele está dizendo para nós, olha, sou eu quem põe termo à guerra. Então agora, pare um pouco. Aquiete o teu coração. Pare com essa agitação e achar que você é responsável e achar que você é aquele que domina sobre todas as coisas. Pare um pouco, querido. Aquieta a tua alma. Confia em Deus, descanse em Deus, volte os seus olhos para o Senhor e creia que Ele é aquele que domina sobre todas as coisas. Pare de viver a vaidade do coração. Pare de achar que você controla tudo. Pare de achar que tudo está no teu controle, na tua direção, que você é dono do mundo e dono de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou aquele que fez uma aliança com você. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o nosso refúgio. Meu querido, Deus é Deus de alianças. E Deus é Deus que fez alianças com o seu povo. E Ele cumpriu todas elas. Deus é Deus que fez aliança com Adão. Deus é Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, Jacó, Davi. Deus é Deus que fez aliança com Ele mesmo em Cristo Jesus. E Deus é fiel para cumprir cada uma delas. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o Deus da aliança é aquele que trabalha por você.
você não está sozinho. O Deus da aliança te ama. Ele tem o melhor para mim e para você. Sabe o que a gente precisa aprender a fazer? Descansar em Deus. Confiar em Deus. Saber que mesmo que as circunstâncias estejam difíceis demais, há um Deus que cuida de nós, que fortalece a sua igreja. Até quando, Senhor? Diz assim o Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, dia após dia? Até quando, Senhor? Às vezes a gente está assim como salmista. Até quando, Deus? Estou cansado da minha luta, da minha vida, das minhas dificuldades. Até quando, Senhor? Aí o versículo 5 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Versículo 6 diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você precisa aprender a cantar ao Senhor, queridos. Você precisa aprender a celebrar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, apesar das circunstâncias. Se lembram de Abacuque? E no final da sua oração, ele diz: olha, Deus, mesmo que eu não veja, mesmo que as situações estejam difíceis, o produto da oliveira minta nos campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Vamos de novo: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É em Deus, é no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, e nele você pode confiar, nele você pode descansar. Ele é a esperança para a sua vida, querido. Ele é o bálsamo para o seu coração, Ele é a paz para a sua alma, Ele é a plenitude eterna, Ele é o nosso gozo eterno. Nele você pode confiar, queridos, porque mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, mesmo que o mundo esteja em caos, confia no Senhor. Mesmo que talvez você esteja vivendo uma situação difícil e em caos, confia no Senhor. E é certo, queridos, que o Senhor Deus é aquele que nos ensina a olhar para Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, esse salmo, ele ganha uma expressão muito completa. Primeiramente, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele está presente com a gente, Ele não nos desampara jamais. Em segundo lugar, queridos, é certo que Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa rocha certa, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Deus não é inconstante como nós, Ele é seguro e nele a gente confia e descansa. Nele o nosso coração deve estar todos os dias. Olhando para Cristo Jesus, o Senhor é o rio da água viva. Sabe aquele rio que passa? Aquele rio que restaura. Que do seu interior, o que, irmãos? Fluirão rios de águas vivas. Que rio é esse? É a presença de Deus. É a presença de Jesus na sua vida. É a presença de Jesus no seu casamento. Você precisa ter Cristo lá na sua casa. Levar Jesus para dentro da sua casa e dizer: Senhor, vem, Deus, habita aqui, Senhor. Que o teu rio venha fluir em nós. Que o teu rio venha fluir na minha casa, na vida dos meus filhos, no meu trabalho. Porque do meu interior e do seu interior fluirão rios de águas vivas. A presença de Jesus. Ah, quando Jesus está presente ali nessa cidade, quando Jesus está presente nessa casa, quando Jesus está presente nessa vida, tudo é diferente. Esse rio renova, restaura, traz refrigérios para a alma. Em quarto lugar, nós vamos entender que Jesus, Ele é o nosso príncipe da paz. O mundo está em caos, mas Jesus é o príncipe da paz, queridos. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Jesus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Você só precisa confiar nele.
Você só precisa descansar nele. Às vezes você pode sofrer abalos na vida, mas saiba que Jesus é o príncipe da paz. Você pode descansar em Deus. Existe aquele que reina sobre todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas e as guerras? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas pastor, e o meu trabalho? Nada passa despercebido. A minha vida financeira? Nada passa despercebido. E o meu filho? Nada passa despercebido. Deus conhece todas as coisas. Ele trabalha por nós, queridos. Ele tem o melhor para nós. O príncipe da paz não descansa. Ele cuida do seu povo. E o nosso rei exaltado, ele é o Deus de todas as nações. Vai para sua casa, vivendo nesta noite sem temor dos problemas. Não tema os problemas. Você precisa temer a Deus. Vai para sua casa crendo, querido, que mesmo quando tudo desabar, descanse em Deus, confie em Deus, descanse na soberania de Deus, descanse na certeza de que há um Deus soberano, grandioso, poderoso, majestoso, fiel, justo, verdadeiro. Ele é segurança, Ele é refúgio. Vai para perto dEle, ande com o Senhor, querido. Eu te convido para que você volte seus olhos para Cristo e venha se refugiar nele. Seus discípulos estavam ali desesperados. O Senhor Jesus chega e diz: não temas, eu estou com vocês. Em segundo lugar, busque a presença de Deus com alegria. Busque a presença de Deus com alegria, mesmo não entendendo nada. Mas busque a presença do Senhor com alegria. Existe um rio, querido, e este rio passa por nós, ele flui em nossa alma, que é a presença do Senhor. Já diz a canção, que nós já muito bem cantamos. Você consegue cantar comigo essa canção que diz: existe um rio, que o que, irmãos? Que flui do teu. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde ele passar, cante bem forte. Por onde o rio passar, Ele passa em nosso coração. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Você pode imaginar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Traz a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Busque a presença de Deus, querido. Essa fonte que não para, essa fonte que não cessa, essa fonte que move em nosso coração. Busque essa fonte, querido, todo dia. Essa fonte não é amarga, essa fonte não é dura, essa fonte sacia a nossa sede. Esse rio passa no meio do seu povo,
Esse rio passa dentro de nós, esse rio transforma, restaura, esse rio muda o nosso coração, faz tudo de novo. Vai para perto desse rio, querido, bebe lá. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim são aqueles que amam Jesus, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Busque com alegria a presença de Jesus. Reconheça o senhorio de Cristo sobre as nações. Ele reina, Ele é Deus. Ele não está em silêncio, Ele não está ausente. A sua voz, queridos, ainda comanda os exércitos celestiais. A sua voz comanda os anjos. A sua voz comanda as nações. A sua voz comanda todo este universo. Nada foge do controle de Deus. Mesmo que as nações possam estar em guerras, confie em Deus. Mesmo que o seu casamento esteja em guerra, confie em Deus. Mesmo que a sua vida pessoal esteja difícil, confie em Deus. Mesmo que o diagnóstico não seja esperado, confie em Deus. Mesmo que as lutas batam a porta da sua casa, confie em Deus, querido. Confie em Jesus, descanse em Jesus, reconheça o senhorio de Cristo. Seja um sinal do reino de Deus. Seja um sinal do reino de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Se Deus está no meio da cidade, se Deus está no meio da cidade, do santuário das moradas do Altíssimo, não se esqueça que você é um embaixador de Deus, para proclamar esse rio, para anunciar esse rio, para falar do amor de Jesus. Espalhe o shalom de Deus, espalhe a paz de Deus. O mundo está em guerra, mostre a paz. O mundo está em conflito, mostre o amor. As pessoas estão em guerras, mostre a graça. As coisas estão difíceis ao seu redor, mostre que você confia em Deus, querido, que você descansa em Deus. Crê no poder do Senhor. Que nós possamos viver como quem crê, cantar como quem espera e andar como quem já viu o fim da guerra. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. E que a gente continue crendo no poder de Deus sobre todas as coisas. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Ministério de Louvor.